Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso segundo bloco da nossa aula aqui de investimentos do curso Investimentos em Imóveis Rurais. Imóveis rurais, chácara, sítio, rancho, fazenda. Nós falamos aqui sobre o loteamento irregular. Muito importante conhecer o que é loteamento irregular, o que é considerado crime. Eu tratei aqui desse assunto porque faz toda a diferença para que você não entre numa fria. E muitas vezes a gente entra numa fria por falta de conhecimento. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter, você como advogado, advogada, você como corretor, corretora e investidor, ao comprar um imóvel rural? Então, vamos lá, vamos estudar juntos aqui passo a passo, tá? Eu falei as questões contratuais, então é muito importante fazer um contrato preliminar para fechar um negócio com cláusula de multa, pode ser 10% do valor do negócio, pode ser uma multa simbólica, pode ser uma multa que perde o sinal ou devolve o sinal em dobro, e pode ter uma cláusula de isenção de multa se a parte adversa deu causa, pode ser também. Depois que eu assinei o contrato preliminar, o ideal é fazer uma topografia, um georreferenciamento para poder comprar uma área exata e entender se eu estou comprando uma área regularizada ou não, ou metade da área regularizada, outra metade não, se é direito de posse, se é direito de cessão, direitos hereditários, eu vou conseguir entender de fato com a topografia e também com a certidão de propriedade atualizada. É muito importante fazer isso. Vamos lá, vamos conversar aqui. Então vamos lá. Eu preciso da resposta, quem é o proprietário? Por mais que eu esteja comprando um imóvel, ciente que o imóvel está irregular, com um contrato adequado, que é a cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de posse, eu preciso ter ciência quem é o proprietário, para não ter dor de cabeça. Vai que é um imóvel público, vai que é um imóvel de área de APP, da União, então eu preciso tomar cuidado, eu preciso descobrir quem é o proprietário. Tem muitos imóveis no Brasil que não tem matrícula em lugar nenhum, mas eu preciso verificar de quem é a propriedade, está sendo vendida, por mais que eu esteja comprando a posse, por mais que eu esteja comprando imóvel irregular. É importante sim verificar se quem está vendendo é proprietário, somente é proprietário quem consta na matrícula do imóvel como tal. Não existe outro documento, escritura pública, contrato de gaveta, carta de educação, carta de marcação, formal de partilha, decisão judicial que substitua. Caso não estiver na matrícula, não é proprietário. O que você pode comprar é a posse, assumindo os riscos dessa compra. Outra pergunta que eu preciso da resposta é por que pagar o preço total sem ver os documentos? Não tem lógica, não tem sentido. Então você como operador do direito, você como corretor especialista, corretora, imobiliária, investidor, você não pode pagar sem ter certeza do que está comprando. Então não aceite pagar o preço total sem receber a escritura do imóvel, a matrícula atualizada, sem fazer esse due diligence, essa análise documental, esse georreferenciamento. É imprescritível para que você possa de fato realizar a compra segura, de forma segura, caso o vendedor ou o corretor insista, não otorgue, não assine nada, porque é estranho, né? Você tem que ter esse tempo, é normal. Mas tem outra pessoa querendo, se você quiser ficar olhando muita coisa aí, eu vou vender para outro, então vende para outro, né? Cuidado. O proprietário também pode vender o imóvel e verifica se o proprietário pode vender o imóvel de forma válida, sem que ocorram questionamentos jurídicos futuros. Se tiver mulher ou amante de qualquer gênero, né? Eu sempre brinco com essa história nas aulas, exige sim a concordância para que não dê zebra, não dê errado o negócio, então é importante. Outra pergunta que você tem que ter, será que há dívidas desse imóvel? Há dívidas sobre os que poderão recair, né? De fato, eu preciso fazer essa pergunta, verificar se existe ônus sobre o imóvel, então tem que fazer essa pesquisa. Os direitos, de fato, estão na negociação. Se você assume, se tem uma cláusula dizendo que você assumiu o IPTU em atraso, no caso do imóvel rural, o ITR, você assume, mas se não tem cláusula, você tem que tomar cuidado para não ficar numa situação onde você depois vai ter que cobrar a pessoa no judiciário, você não sabe se ela tem condições de pagar ou não. Então é importante trazer essa resposta. Outra pergunta que tem que ser respondida também com essa pesquisa, os proprietários têm processos judiciais, então tem que verificar se os vendedores estão sendo processados através de certidão de distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, certidões trabalhistas, de execuções, distribuições trabalhistas, de execução. É muito importante essa pesquisa. Certidões de execução fiscal, é muito importante. Em relação aos vendedores, será que são sócios de uma empresa? Se são sócios da empresa, também verificar se os vendedores têm processo em relação à empresa. Essa pergunta é muito importante responder. Contratos que possam afetar o uso da propriedade, então, se tem uma cláusula de retrovenda, uma retrovenda eu vendo para você, mas eu tenho até 3 anos para querer comprar de volta e você é obrigado a vender para mim. Então verificar também, ponto importante, será que existem pendências ambientais? Então é muito importante verificar pendências ambientais, CETESB, né? INCRA, entre outras também. Mesmo que a culpa pelo dano ambiental seja do antigo proprietário, o adquirente responderá pelos danos causados como se tivesse cometido, conforme estabelece
o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6938 de 81. Então, muito cuidado em relação a isso. Os proprietários anteriores tinham processos. Verifique também se os outros proprietários que venderam para o atual tinham processo. Essa pesquisa é importante. Inscrição no CAR, criado pelo artigo 29 da Lei 12.651 de 2012, trata-se de uma plataforma eletrônica na qual os imóveis rurais serão obrigatoriamente registrados, compondo, sim, um banco de dados, uma base de dados para controle e monitoramento, planejamento ambiental e econômico e também o combate ao desmatamento. Então é importante verificar o cadastro do CAR. A inscrição é imprescindível, né, de fato, para que o imóvel seja declarado regular perante os órgãos ambientais ou então que seja oferecido os meios de regularização legalmente previstos. Atuações de órgãos também ambientais é importante checar, lembrando que quem pode fiscalizar em relação a direito ambiental? União, Estado e Município. Então, atuações administrativas também são recorrentes no cotidiano dos imóveis rurais, e em virtude de algumas alcançarem vultuosas, né, quantias, bem como uma possível restrição de uso, como no caso de área de EPP, áreas de preservação ambiental também, área de preservação ambiental, área de preservação permanente, reserva legal. Então, se torna essencial também o levantamento da existência, a análise criteriosa do teor dessas informações também. Procedimentos administrativos do Ministério Público, também não é raro, o imóvel rural está sendo objeto de investigação do MP para apuração de existência de ilícitos ambientais, havendo em muitos casos de assinatura de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, um acordo, né, feito no Ministério Público. Por isso é fundamental também a verificação para conhecer a existência e o alcance dos compromissos firmados ou pelo menos a investigação em relação a um trâmite. A situação fiscal também nós temos que analisar. Um dos principais pontos a serem analisados, levantados, diz respeito sim a eventuais passivos tributários, e é extremamente importante verificar se o atual proprietário, pessoa física ou jurídica, possui qualquer tipo de débito tributário que possa recair sobre o imóvel. Também é imprescindível realizar pesquisas tanto relativas ao imóvel quanto aos proprietários, né, aos sócios da empresa, se tem empresa, caso o proprietário esteja em nome de uma pessoa jurídica também. Quais são os documentos iniciais para a compra de imóvel rural? Então, vamos lá. Em relação ao imóvel, a matrícula de propriedade atualizada. Dentro desse due diligence, nós estamos fazendo. Lembrando que o due diligence numa transação imobiliária de imóvel rural custa algo em torno de 3 até 5 mil reais, fora a parte contratual, né? Um contrato de cessão de direitos possessórios. Então, é importante saber precificar. Eu sempre trago dos meus cursos, das minhas aulas da pós-graduação, eu sempre trago noções de precificação. É claro que a gente tem situações e situações, mas é importante saber que o valor mercado de um due diligence de imóveis rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho, né? Lembrando que sítio, chácara, fazenda e rancho é o apelido que nós damos, mas não é assim que eu analiso o tamanho do imóvel, eu analiso por hectare, módulo rural. A matrícula tem que ser expedida, atualizada, é importante. Verificar o cadastro do CECIR, importante também. Cadastro do CAR, existência. O ITR, certidão negativa de desapropriação é fundamental. Certidão de laudêmio para imóveis localizados na área da Marinha. 3 últimas contas de fornecedores de água e energia, né? Também isso ajuda bastante. Em relação aos vendedores, certidão negativa de distribuidor civil, incluindo executivos fiscais, estaduais e municipais, falências também. Certidão negativa do distribuidor criminal, lembrando sempre da esfera estadual e federal. Certidão negativa da esfera federal, civil e criminal. Certidão negativa do seu trabalho, que são 2, a pegadinha está aí, execuções e ações. Certidão negativa do distribuidor de protestos da localidade do imóvel rural e onde residem os vendedores. Certidão negativa da Receita Federal e também comprovante de residência. Observação importante, hein? O vendedor empresário, se o vendedor figurar como sócio de pessoa jurídica, o comprador também deve solicitar certidões da empresa, pois as dívidas da sociedade podem ser direcionadas em face do sócio. Além das certidões citadas, que eu já falei aqui, em nome da empresa, é importante também providenciar outras certidões, como CND do INSS, anotou aí? Certidão de regularidade do FGTS e também quitação de tributos estaduais, ICMS. São 3 então, hein? Se o atual proprietário tiver adquirido o imóvel em data recente, também é importante, menos de 1 ano, todas as certidões deverão ser obtidas também em nome do anterior, do proprietário anterior. Muitas vezes o verdadeiro proprietário transfere o bem à terceira pessoa, sem dúvidas, na tentativa de enganar o comprador, que apenas vai pedir
certidões do último proprietário, porque é de quem está comprando. Então, a pegadinha está aí, né? Então precisa tomar cuidado. Se o atual proprietário convive também em união estável, importante que o convivente também participe da venda como anuente. Isso também ajuda. Mais um ponto que eu quero trazer dentro desse curso é no caso da unidade residencial em condomínio. Se estamos falando de um imóvel rural que tenha condomínio, importante lembrar as certidões negativas em nome do condomínio, também declaração do administrador ou do síndico com ata da assembleia que o elegeu e também a quitação das despesas de condomínio até a data da emissão da posse. Também é importante anotar, última ata da assembleia de condomínio para a ciência de eventuais obras. Tá? Então isso é fundamental, faz toda a diferença, tá? Para que a transação imobiliária de imóveis rurais dê certo. Então, muito cuidado com isso. Tudo que nós falamos aqui é algo importante para que a transação dê certo. Tá? Então nós temos a preocupação com o registro de imóveis, com a matrícula, com o número do CAR, a averbação, também indicação da reserva legal, se tem ou não, a área não inferior a 20%, como regra de proteção e fauna e flora nativa também. Então é muito importante checar isso. A identificação precisa do imóvel por georreferenciamento, GPS, que é como é chamado, eventuais gravames, limitações legais ou judiciais, exemplo hipoteca, penhor rural, servidão de passagem, entre outras, todos os dados dos atuais proprietários vendedores fazem a diferença nessa transação. Eu falei aqui certidões federal, da Receita Federal, Receita Estadual, vou chamar de Receita, tá? E Receita Municipal, que são os entes federativos. As certidões negativas de débitos trabalhistas junto ao TST, cuidado, tem pegadinha, ações e distribuições, né? Ações e distribuições é a mesma coisa, mas não execução. Então tem que solicitar de ações e de execução. Essa é a grande pegadinha. Então fique atento em relação a isso. Fazer o contrato correto também faz toda a diferença. Nós sabemos que está comprando imóvel irregular, é cessão de direitos possessórios. Está comprando imóvel regularizado, escritura pública, de compra e venda. Cuidado, faz toda a diferença e muitas vezes você entra numa fria quando adquire de outra forma. Então fique muito atento em relação a isso para que a transação imobiliária dê certo, né? E você não entre numa fria, faz toda a diferença. Eu falei aqui também em relação aos cuidados, mas vamos fazer um checklist então. Também é importante verificar a matrícula do imóvel, claro, mas eu preciso observar a fração mínima de parcelamento do solo. A fração mínima de parcelamento se ela for a menor, se for menor de fato do que a área municipal, né, exigida para o município, o parcelamento você vai ter uma dificuldade de registrar no cartório. A fração mínima de parcelamento é a menor área que o imóvel rural pode ser parcelado em determinada região. Então você vai ter problema cartorário, você vai ter problema no sentido de conseguir regularizar esse imóvel. Então, para isso é importante observar a fração mínima de parcelamento do município. Também o georreferenciamento, não dá para comprar uma fazenda, um sítio, chácara, se for pequena, a gente fala chácara, né? Claro que isso não vai classificar o tamanho do imóvel, mas se o imóvel não é notória a metragem, eu preciso fazer um georreferenciamento, faz toda a diferença, né? Conforme o decreto 4.449 de 2002, então faz toda a diferença. Questão ambiental, não posso deixar de analisar o CAR, né? Cadastro Ambiental Rural, não posso, visto que o CAR ele é sim um instrumento importante para que você consiga ter diversas vantagens, possibilidade de regularização das áreas de proteção permanente, APP ou reserva legal, obtenção de crédito agrícola em todas as modalidades com taxa de juros menores, conforme a Lei 12.651, também a contratação de seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado, conforme também Lei 12.651, artigo 41, a dedução das áreas de preservação permanente, de área legal e de uso restrito, também a base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial. Olha quantas vantagens. E eu não falei ainda das linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, né? Proteção de espécies da flora nativa, ameaçadas de extinção, manejo florestal, agroflorestal, sustentável, realizados, né, na propriedade ou na posse rural. Também isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais aí eu traria fio de arame, postes de madeira tratada, bomba de água, trato de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação, manutenção da área de preservação permanente ou de reserva legal, como de uso restrito também. Isso aparece no artigo 41 da Lei 12.651. Também é importante falar da suspensão de sanções, né, em função de infrações administrativas por supressão de irregularidade de vegetação em áreas de APP e reserva legal de uso restrito, também cometidas até do dia 22/7/2008, também
existe essa vantagem. Então, muito importante bater um papo sobre isso para que você consiga conhecer a transação imobiliária a respeito dos imóveis rurais. Agora sim, agora com esse curso de investimentos de imóveis rurais, chácara, sítio, rancho, você tem propriedade para fazer bons negócios, tá bom? Então, o cuidado está onde? No due diligence, tudo que a gente falou aqui, auditoria imobiliária, e na opção contratual. Se eu estou comprando imóvel irregular, cessão de direitos possessórios e afins, e vou correr atrás de uma REURB, uma regularização fundiária, ou eu vou correr atrás de um uso capião judicial ou extrajudicial. Com soma de posse, eu faço uso capião no meu nome com dia de posse. Lembrando que toda vez que eu faço uma transação imobiliária de um imóvel regularizado, eu já faço escritura pública, já registro, para ter a propriedade no nome. Se estou comprando uma área mista ou híbrida, né, metade regularizada, metade irregular, eu regularizo o que dá e faço uma cessão de direitos possessórios da área remanescente irregular para poder regularizar com facilidade posteriormente, tá bom? Legal, eu agradeço a todos que acompanharam aqui, um grande abraço, quero mandar um abraço aqui para a Estela Cadente que está nos assistindo também, grande abraço e até a próxima.